O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No Somos Mais UFPR de hoje, nós vamos falar sobre o Centro de Computação Científica e Software Livre, mais conhecido como C3SL. Um grupo de pesquisa da universidade que, assim como fez com o próprio nome, tem como objetivo simplificar as atividades da comunidade acadêmica e também do público externo. O Centro de Computação Científica e Software Livre faz parte do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná. Criado em 2002, o C3SL desenvolve projetos que envolvem várias disciplinas e pesquisas da ciência da computação. Em geral, a gente tem nas universidades uma informática mais administrativa, que hoje esse papel é desempenhado pelo Centro de Computação Eletrônica, mas também precisa de um centro científico, que a gente chama de computação científica, que foi as primeiras siglas do nome do C3SL. Quem tinha muita demanda da computação científica era o Departamento de Física, então nosso primeiro parceiro foi o Departamento de Física pela grande demanda de processamento não convencional. Isso depois expandiu para a demanda na biologia, para o Genoma, é um projeto que demanda muita computação científica, cada um com a sua particularidade, Então a gente veio para preencher internamente na universidade essa demanda por computação científica. Se na Revolução Industrial a engenharia ajudou o trabalho pesado, o trabalho manual ser mais fácil e potencializou essa habilidade do ser humano, a computação está hoje aqui para ajudar as tarefas intelectuais. Então nós temos que fazer menos contas, a gente tem que tratar problemas que são muito grandes para que a gente faça sem o auxílio da computação. Então o nosso papel principal como laboratório e como ciência da computação é encontrar problemas que são intratáveis para o ser humano sozinho com a sua mente e dar ferramentas computacionais para que esse problema seja mais fácil de tratar e que a gente encontre soluções. Então a gente trabalha desde, se pensar em medicina auxiliada por computação científica, que é um dos projetos que a gente tem, a portal de transparência para orientar a política pública. Então o espectro de lugares onde a gente pode atuar é muito grande. Os trabalhos desenvolvidos pelo C3SL envolvem estudos em áreas como banco de dados, engenharia de software, redes e sistemas distribuídos, redes de computadores e inteligência artificial. Como os nossos projetos são muito desafiadores, então você precisa dos especialistas em várias áreas. Em algumas delas tem mais de uma pessoa que trabalha. Então, nas nossas reuniões, a gente procura sempre escolher a melhor tecnologia. E existem várias disponíveis, em qualquer área da ciência, sempre você tem várias maneiras de resolver uma coisa. No início das atividades do C3SL, a migração de sistemas proprietários para plataformas de software livre era um dos principais trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa. A ideia era oferecer alternativas em software livre para a gente ter um sistema mais barato, aberto à comunidade, que pudesse ter o domínio tecnológico, modificar. Isso aí deu origem também à adoção de software livre em escolas e nós tivemos iniciativas, por exemplo, lá em 2004, 2005, por exemplo, com xadrez educacional. Naquela época já se utilizou tecnologias como o Jabber, por exemplo, que 10 anos depois o Facebook veio a utilizar, então um marco importante nisso aí. Mas na área da informática as mudanças são constantes e o pessoal do C3SL é especializado nesse cenário. Além de acompanhar as novidades, também procura antever o que pode ser o futuro desse campo de estudos e busca encontrar soluções. Eu posso trabalhar só com resolver problemas da computação, que é tratar de uma computação teórica, que é extremamente interessante, a gente faz também, mas por outro lado a computação está aqui como ferramenta para potencializar o ser humano, potencializar a sociedade. Então a gente está sempre tentando entender novos problemas e resolver eles. Então, assim, inerentemente a gente tem que trabalhar, Então a gente já trabalhou com medicina, com biologia, com genoma, tanto que coisas desse tipo acontecem que ensejou a criação do nosso curso de informática biomédica. Porque de tanto conversar com os nossos colegas biólogos ou com nossos colegas da saúde, a gente percebeu que a gente tinha até uma dificuldade de comunicação.
Porque, bem, eu sou cientista de computação. Eu fui criado e formado para pensar como cientista da computação. Um biólogo, por exemplo, ele foi criado para olhar os problemas do ponto de vista de biologia. E na hora de eu entender o problema, ou ele entender o que eu posso fazer, a gente sempre notou uma dificuldade. Daí a gente percebeu, não, eu tenho que formar, desde novo, alguém que aprenda as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso, a gente tem hoje um curso de informática biomédica, que o aluno aprende a programar computadores e, ao mesmo tempo, está fazendo um curso de anatomia. Todos os projetos do C3SL são desenvolvidos em software livre. Assim é chamado o programa de computador que pode ser executado, copiado, adaptado e redistribuído pelos usuários, sem custo. A gente trabalha muito com a ideia de compartilhar as coisas. Então, vocês estão vendo essa sala, nós compartilhamos ambiente, nós compartilhamos ideias, nós compartilhamos pensamentos e a gente compartilha recursos também. Por meio desse trabalho, o grupo presta serviços para grandes instituições e órgãos, como o Departamento de Trânsito do Paraná e o Sindacta 2, responsável pelo controle do tráfego aéreo e defesa aeroespacial do sul do país. A gente alavancou o centro na questão de software livre. Também é uma característica das universidades, grandes universidades americanas, grandes universidades europeias, que não tem como ficar comprando software, principalmente software para computação científica, elas terem esse viés mais dentro do software livre. Isso nos abriu muitas portas, né? Abriu portas primeiro aqui no governo estadual, a gente fez um imenso projeto com o governo estadual na época, chamado Paraná Digital. Paraná, a partir desse projeto, foi o único estado de toda a federação a ter fibra ótica chegando em cada um dos municípios, para poder conectar cada uma das 2.100 escolas. O sistema operacional que funcionava lá, a manutenção do sistema, todo ele foi feito pelo C3SL. O impacto desse projeto chamou muita atenção do MEC e do FNDE, que quiseram, na época eles estavam projetando o ProInfo, que também é uma distribuição imensa de equipamentos de informática para as escolas, e quiseram fazer uso da nossa tecnologia, e a gente começou a trabalhar com Brasília. Daí aquilo se expandiu para o Ministério das Comunicações, para o Ministério, na época da Igualdade Racial, agora a Secretaria, né, de Igualdade Racial, Secretaria da Presidência, sempre fazendo projetos ou de gestão na área acadêmica, da área da educação, ou num segundo viés que a gente passou a adotar, que é o que a gente chama o viés da transparência, né? Então, a transparência, o principal projeto que a gente tem é o Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério das Comunicações, né? Então, a gente começou a trabalhar muito nessa questão de aproximar o controle social dos projetos envolvendo computação de grande porte. O C3SL mantém um espelho dos principais repositórios de software livre para ajudar na divulgação e no uso do programa. A ideia dos espelhos, ela nasceu lá nos idos dos anos 90 ainda, quando a universidade já tinha internet, porém não existia internet comercial ainda. Então a banda de rede era muito estreita, vamos dizer, muito baixa, e a gente começou a hospedar repositórios de software aqui no C3SL, ou até antes do C3SL existir, para facilitar o acesso das pessoas, facilitar o download. Então vou dar um exemplo. Nós temos uma cópia de toda a Wikipedia aqui no C3SL, né? Então, quando o usuário vai no navegador dele e procura alguma coisa na Wikipedia, o sistema da internet automaticamente descobre pelo seu endereço que o teu acesso vai ser mais rápido se ele pegar o conteúdo daqui. Um exemplo de repositório hospedado é o RDI, o Repositório Digital Institucional do Sistema de Bibliotecas da UFPR. Dado a existência do nosso sistema, o Conselho Universitário aprovou uma resolução que toda tese de dissertação defendida na Universidade Federal do Paraná deveria ter uma cópia digital na biblioteca digital. E alguns anos depois, a CAPES tornou isso obrigatório no Brasil inteiro. E nós somos pioneiros então. Inclusive isso tem um grande impacto para a própria pesquisa da universidade inteira, porque um dos critérios de avaliação de qualidade de uma universidade hoje, um dos critérios, é o quanto que você disponibiliza de arquivos digitais para a comunidade. E nós somos os líderes no Brasil hoje.
Atualmente, o C3SL é um dos maiores espelhos não comerciais de software livre do mundo, tanto em termos de repositórios hospedados, quanto em fluxo de download. Na verdade, nós somos o maior espelho do Hemisfério Sul, todo o Hemisfério Sul, não é da América Latina não, é do Hemisfério Sul. Então é o maior espelho, né? Nós estamos entre os maiores do mundo também. É bastante legal porque a gente está colaborando para as pessoas terem um certo conforto em casa, porque uma coisa que ninguém gosta de fazer é clicar num botão para fazer um download e demorar 2 horas, né? A realização desses projetos exige investimento significativo em hardware, conexão de rede e configuração e administração da máquina para possibilitar o suporte da grande demanda. Por ano, são investidos cerca de 2 milhões de reais para o desenvolvimento de projetos e outras tarefas. Tudo isso também possibilita que o centro funcione como um verdadeiro laboratório para novos profissionais. Eu acho que a gente tem várias utilidades e tarefas, né? Uma das nossas tarefas principais para dentro da universidade é pensar na melhor formação. Porque a gente não está aqui somente querendo resolver o problema externo, mas uma preocupação muito grande que a gente tem é viabilizar essas bolsas para manter essa grande equipe de alunos. Então a gente vem há muitos anos formando alunos em tecnologias que a gente considera de ponta, num ambiente que é muito semelhante ao ambiente das startups ou das grandes empresas de tecnologia no mundo. Então, muitos dos nossos alunos hoje trabalham em Google, Facebook, Nokia ou até mesmo não lugares livres como Microsoft. Então, assim, é bastante desafiador encontrar projetos que proporcionem esse ambiente. Porque se eu colocar esses alunos para fazer tarefas cotidianas da informática que já são dominadas, esse ambiente aqui não vai melhorar a formação deles. Às vezes a gente até recomenda o uso de alguma tecnologia para um aluno começar o desenvolvimento, mas ele é estimulado a procurar coisas novas. Então, muitas vezes, várias vezes, eles trazem para a gente, eu achei esse outro negócio aqui que é muito legal, a gente vai estudar, pede para ele estudar, ele apresenta para a gente acata a solução que eles propuseram e isso enriquece muito o ambiente. Então o nosso estudante aqui, ele não é só um programador, ele é um potencial cientista que está indo atrás de soluções também. E eles são a maioria na equipe do C3SL. Ao todo, o time é composto por 60 alunos dos cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Informática Biomédica, além de 20 pesquisadores da universidade. E graças ao bom trabalho deles no desenvolvimento de tecnologias de computação científica e software livre, o grupo contribui muito não só para a UFPR, mas também para a comunidade de uma forma geral. A gente sempre fala aqui, né? O nosso curso não é para formar motorista, carteirinha de motorista classe A, né, que você dirige carro normal, né? A gente está preocupado em formar piloto de Fórmula 1, que tem que entender de todo o carro, entender todos os detalhes, aerodinâmica, borracha, para ser realmente uma pessoa diferenciada. Ao mesmo tempo, a gente acredita que os produtos que a gente tem desenvolvido, ou as tecnologias que a gente tem colocado para a sociedade, têm sido muito importantes. Então, por exemplo, nós fizemos a informatização de todas as escolas do Paraná. Hoje, muitos dos alunos que chegam aqui usaram esses laboratórios ou foram monitores desses laboratórios e foram beneficiados por ter conseguido ter esses laboratórios na escola. Se não fosse nosso projeto, que foi a primeira ideia lá de colocar vários monitores num computador só para baixar custos, aquele projeto do governo não teria sido possível. Hoje a gente trabalha com cidades digitais, que é outro aspecto importante. Então a gente está estudando e visionando quais são as tecnologias que vão ser importantes para que as cidades colham mais informação e possam fazer uma gestão melhor. Outros casos são também medicina auxiliada por computação científica. É outro projeto que a gente tem, que é processamento de dados ou sistemas hospitalares para que a saúde funcione melhor. E se parar para pensar um pouquinho, a gente vai encontrar muitos outros, né? Mas acho que a gente tem feito bastante coisa que tem muito usuário. E a gente tem bastante orgulho de ter impacto direto na sociedade, no dia a dia, né? Tem muita gente usando as coisas que saem desse laboratório.